Nessa disputa da direita, Daniela Lima tem uma coluna, ela assina uma coluna hoje no UOL que fala sobre as movimentações todas. No PSD, Caiado mira aliança com siglas pequenas e médias do Centrão. A Dani analisa que o movimento do governador de Goiás frustra os planos da família Bolsonaro, que planejava atrair, por gravidade, pré-candidatos da direita, evitando uma divisão ainda no primeiro turno. Os maiores partidos do Centrão têm dado sinais de que pretendem se abster na disputa presidencial sem apoiar formalmente o nome de Flávio Bolsonaro. Josias, isso compromete muito a candidatura dele? Não, porque evidentemente compromete, porque se você tem o apoio dos partidos, você passa a impressão de que terá melhores condições de governar o país, que terá maior facilidade de emplacar projetos no Congresso Nacional. Mas o Centrão está fazendo o que sempre faz, não é? Não há ainda clareza sobre a possibilidade de aderir a esta ou aquela candidatura, mas o Centrão costuma se guiar pelas pesquisas, pela chance real de poder. E hoje os partidos do Centrão, partidos como União Brasil e PP, por exemplo, que estão unidos numa mega federação partidária, eles estavam acalentando, estavam nutrindo a perspectiva de que o Tarcísio pudesse ser o candidato à presidência da direita, uma direita supostamente mais equipada, mais civilizada do que o Bolsonaro, e frustrando-se esse projeto, eles olham com uma certa desconfiança, com o nariz torcido para o Flávio Bolsonaro, porque sabem, e viveram isso com o Bolsonaro, com o original, sabem que a rejeição é grande e que, portanto, embora não será, todos pressintam que não será uma eleição fácil, mas as condições para o Lula ficam mais ou menos desconfortáveis se o adversário for um personagem com o sobrenome Bolsonaro. Então, o que está pensando hoje o Centrão? Em vez de gastar dinheiro numa campanha presidencial, que eles teriam que compartilhar também parte do seu cofre com o projeto nacional, eles vão mirar no Congresso. Então, vão liberar as suas bancadas e parte delas tem mais predileção por uma aliança com o PT no Nordeste, por exemplo, alguns países do Norte do Brasil, do que com o Flávio Bolsonaro. Então, os partidos liberam as suas bancadas, façam os conchavos, as alianças que forem mais convenientes e tragam bancadas volumosas. Eles precisam fazer bancadas grandes na Câmara porque o número de deputados é a chave que abre o cofre do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então, os partidos estão mirando no Congresso, o que é complicado, não é? Porque você pode eleger o presidente de uma corrente política e eleger um Congresso, exatamente como está acontecendo agora, majoritariamente de outra corrente. O Lula é um presidente progressista lidando com um Congresso absolutamente conservador e tem dificuldade, tem que rebolar, abrir o cofre, soltar dinheiro para aprovar as suas prioridades, os seus projetos no Congresso Nacional. A gente corre o risco de ter o mesmo arranjo. E o Centrão está fazendo esse cálculo do tipo custo-benefício. Vale a pena atrelar a nossa caixa registradora a uma candidatura presidencial com pequenas chances de êxito, ou vamos investir tudo na construção de bancadas mais volumosas do que as que temos hoje na Câmara e no Senado? Esse é o cálculo que estão fazendo e mais adiante, ali pelo meio do ano, essas coisas vão se definindo, né? Mas hoje, todas essas bancadas estão olhando para a candidatura do Flávio Bolsonaro com um olhar torcido, né? O único que está ensaiando um movimento diferente, por hora, é o PSD, do Kassab, que daria um cavalo de pau a qualquer momento se o Tarcísio dissesse: não, eu vou contrariar o Bolsonaro e vou me lançar à presidência. Mas, como essa hipótese é remota, então a chance de o PSD lançar um candidato próprio não é negligenciável, embora também não seja garantido isso, porque também no PSD há bancadas que são petistas. Há a bancada da Bahia do PSD, que é importante no partido, é petista, outras bancadas do Nordeste do PSD também são petistas. Então não é simples a construção de um projeto presidencial próprio também no PSD, mas a disposição do Gilberto Kassab é de construir esse projeto.
Imaginando, Sakamoto, se o Tarcísio quisesse ser realmente candidato à presidência e decidisse que ia peitar o bolsonarismo e depois desistisse e fosse candidato ao governo do estado, se ele conseguiria se eleger até mesmo ao governo do estado de São Paulo? Não consegue, não. Não, dificilmente. Porque é o seguinte, primeiro que é o seguinte, se ele renuncia antes de 4 de abril para desincompatibilização e decide peitar, né, ele pode fazer que nem Eduardo Leite. Eduardo Leite fez isso no Rio Grande do Sul em 2022. Ele renuncia, depois ele não consegue a chapa e aí ele sai novamente para governador, né, e se elege governador, né, novamente. Agora, para que o Tarcísio tivesse que fazer esse movimento, ele teria que ter o apoio do bolsonarismo. Na hora que o Tarcísio sai, e se ele peitar o Bolsonaro, ele rompe, de certa forma, com o bolsonarismo, é ruim para o bolsonarismo, porque o Bolsonaro também precisa de um palanque forte, de alguém que esteja no poder, no governo. Mas se ele vai e rompe com o Bolsonaro vai e lança um outro candidato em São Paulo, para disputar com ele, inclusive. Sabe, para disputar, quer dizer, para ter palanque. E aí, quando ele voltar, se ele tentar voltar para se candidatar em São Paulo, já vai ter um candidato do bolsonarismo lá. Isso, inclusive, pode favorecer quem? Favorecer a esquerda. Porque se o Haddad sai para candidato, e o Haddad não é um candidato fraco, e diante de uma briga fratricida dentro da direita em São Paulo, pode ser que sobre para ele, né? Então, é um jogo que ninguém tem a ganhar com isso. Mas, lembrando novamente, e com 1 milhão de lembranças que o pessoal precisa lembrar, essa ideia de que a direita em São Paulo, ou mesmo no Brasil, vai ter voto inicial sem o bolsonarismo, é ficção. Não vai rolar isso. O voto do bolsonarismo, esses 20%, 30% do bolsonarismo, seja o bolsonarismo raiz ou o bolsonarismo light, é um patrimônio eleitoral que ainda a família carrega. E isso eu estou falando há anos, isso aí não vai sair de uma hora para outra. Isso pode começar a mudar se outra pessoa se tornar presidente, indicado por eles. Aí, por exemplo, o Tarcísio presidente, indicado pelo Bolsonaro, e esse é um medo do Bolsonaro, que uma vez no poder, ele comece a transferir todo o comando da direita e a influência da direita para ele e abandone o Bolsonaro a deixar o Deus dará. Então, parte do medo, parte da razão de estar lançando o Flávio é porque o bolsonarismo raiz, o núcleo, o clã, a família não confia no Tarcísio, né? Não quer Michele com um voo presidencial e prefere perder a eleição eventualmente do que perder o controle da direita, né? Então, tá lá, isso é a razão. Só que qualquer pesquisa de opinião mostrando quando sai o Flávio e o Tarcísio juntos, o Tarcísio diminui e vai para 10%, que esse é um tamanho que ele teria, né, numa competição sem o apoio do Bolsonaro. Então, o Tarcísio precisa do Bolsonaro, né, neste momento. Ele tem uma situação diferente, mas o Lula ficou disputando várias eleições, né, e vai ganhando musculatura. Mas aí o Tarcísio tem uma opção, ele pode se reeleger governador e continuar no jogo para 2030, né, que inclusive o Nicolas, pela idade, não pode disputar em 2030, menos que a Constituição seja alterada, né, porque o Nicolas, em algum momento, vai disputar. A questão é que 2030 não dá para o Nicolas ainda, então poderia entrar para o Tarcísio se o Flávio ou alguém perderem, né? Então, ou ele fica no governo encastelado lá, mantendo o poder, ou ele vai para o tudo ou nada, e no caso dele, a chance de ser nada é muito grande. Muito bom, temos aqui apurações da Daniela Lima, da Amanda Klein, comentários do Josias de Souza, Leonardo Sakamoto e